No programa de hoje, nós vamos falar sobre jornalismo, vamos falar sobre notícia e a rede Mais pelo Jornalismo. Eu tenho um convidado nacional hoje e se você estiver interessado, fique com a gente, o programa Café com Chuville está começando. Café com Chuville. Olá, meus amigos, eu sou Leandro Schmitz, editor e repórter do portal Chuville Notícias, e a gente está aqui hoje para falar da Rede Mais pelo Jornalismo, falar sobre jornalismo, e se você acha que comunicação tem tudo a ver com inteligência artificial, e se as notícias estão perdendo para a inteligência artificial, fique com a gente, que hoje eu tenho um convidado especial para falar sobre esse assunto, que a gente também vai falar sobre o Chuville Notícias estar integrado à Rede Mais pelo Jornalismo. O convidado de hoje nada mais é do que Ângelo Battestini. Seja bem-vindo ao nosso programa, Ângelo. Olá, Leandro. Muito honrado, em fazer parte deste programa do Chuville Notícias. Olá a todos aí de Joinville e da região. Uma satisfação em dobro aqui, porque eu também sou da terrinha, da Terra Santa, Sou natural de Santa Catarina, hoje residindo aqui na Serra Gaúcha, na cidade de São Marcos. E como disse o Leandro, nos conhecemos aí através do MPJ. Vamos falar bastante sobre jornalismo e sobre essa rede fantástica. E o Ângelo, gente, ele integra, como ele mesmo também apresentou, a Rede Mais pelo Jornalismo. Nós aqui do Chuville Notícias estamos nessa rede desde dezembro do ano passado, é uma rede de mais de 40 jornalistas do Brasil inteiro, e o Ângelo representa a Serra Gaúcha, também, como ele falou agora, nasceu em Santa Catarina, mas atua lá no Rio Grande do Sul. Ele tem o portal São Marcos Online, que é um portal líder de audiência lá na Serra Gaúcha, e ele integra o Mais pelo Jornalismo, e a gente está, inclusive, testando aqui no nosso canal Chuville Notícias uma ferramenta especial de streaming, Vem aí muitas novidades no Chuville Notícias, inclusive na rede. Para a gente, a médio e longo prazo, a Rede Mais pelo Jornalismo é ser uma espécie de G1, onde a gente possa compartilhar as notícias nacionais, regionais. E aí eu convidei o Ângelo para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Como é que foi para você, Ângelo, você que é líder de audiência aí na sua cidade, como é que foi para você entrar no Mais pelo Jornalismo, entrar nessa rede, você que já executa um trabalho jornalístico há mais de 15 anos aí na sua cidade, como é que foi para você entrar nessa rede e compartilhar essas notícias, ou começar a compartilhar essas notícias também? Bom, Leandro, o MPJ ele surge ao final de 2024, para mim, Quando eu sempre fui um buscador, um empreendedor na área da comunicação, então a gente está sempre buscando oportunidades e pesquisando, acompanhando o cenário, acompanhando o mercado e todas as movimentações. E foi numa dessas que apareceu, ali no Instagram agora, salvo engano, uma chamada do MPJ, faça parte, tinha ali já a proposta inicial, que era de fornecer tecnologia para publishers locais, ao qual a gente se encaixa, e aquilo me despertou muito, fui para dentro, me inscrevi. Eu lembro, inclusive, Leandro, que eu me inscrevi no último dia, não sei se eu já contei essa história até para a Fernanda, que é a nossa líder, mas foi no último dia que as inscrições estavam abertas, e passei pelo processo de seleção ali com a Cris, todo aquele cronograma ali inicial, que todos passamos pela entrevista, e tive a honra de ser um dos selecionados. O projeto, ele, depois você vai falar um pouco mais, ele ainda está em expansão, a gente tem ainda, acho que muito chão para rodar, mas ele já vem transformando muito. Então, o início foi assim, esse perfil empreendedor de estar buscando e conseguir fazer parte dessa rede. Cara, eu estou muito contente com os resultados, já antecipando aqui um pouco, porque até então, Leandro, mesmo que eu já tivesse participado de programas do Google, da Meta, Acelerando Negócios Digitais, foi a última edição desse programa da Meta, eu tive o prazer de participar, foi muito agregador, e outras oficinas do Google também ao longo desse período, de 15 anos aí do São Marcos Online. Mas o MPJ, ele tem um diferencial, porque ele acabou aproximando publishers de todas as regiões do país, veja o que a gente está fazendo agora,
E essa troca de ideias, de informações, de experiências, ela nos enriquece muito. Então, sem dúvidas, está sendo a melhor coisa que já aconteceu, né, para o São Marcos Online fazer parte desse grupo. Eu acredito muito que essa troca de experiências, ela fortalece não só o jornalismo, mas a caminhada de cada um de nós. Ângelo, e assim, ó, fazer jornalismo aqui em Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, você que tem um veículo aí na Serra Gaúcha, né, não é diferente, né? Fazer jornalismo hoje em dia com tanta dificuldade, com inteligência artificial e agora com uma regulamentação determinando ou autorizando que os influencers tenham o mesmo peso de um jornalista que passa 4 ou 5 anos numa faculdade. Então, assim, são dificuldades do mercado que a gente acaba enfrentando, mas conta para a gente aí, Ângelo, qual é a sua forma, o seu modus operandi, né, já pegando aí essa rede também, para você se diferenciar no mercado. Porque para o cidadão, para você que está nos assistindo aí no YouTube, aliás, siga a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, também se inscreva nas nossas redes sociais, @Chuville-Notícias. Para você que está nos assistindo, seja no YouTube ou nas redes sociais, você apenas, de repente, está consumindo e acha que tudo é notícia, né? Como as pessoas vêm, se apresentam como jornalistas, apresentadores, enfim, está dando a notícia, mas não sabe diferenciar o que é jornalismo, o que não é. Então, você, Ângelo, aí na Serra Gaúcha, o que você faz para se diferenciar no mercado? Leandro, tu tem uma caminhada com o rádio também, né? Pelo que a gente já conversou, tem experiência com o rádio. Eu acredito que eu iniciei no rádio, né? Eu acredito que essa experiência com o rádio, porque o rádio tem um diferencial de estar bem próximo da comunidade, de participar, de estar em loco, de ir ao encontro da comunidade e expor os fatos. Então, essa proximidade, para quem nasceu ali atrás, teve essa experiência tanto com o rádio quanto com o jornalismo impresso também, revista, TV, e aí migrou para o digital, eu acredito que isso nos dá uma vantagem muito grande, competitiva. Ao contrário de quem nasceu no digital. O São Marcos Online, ele é um nativo digital, ele nasceu no digital, mas o Ângelo já tinha ali mais de uma década de comunicação, né, no analógico. Então, acho que isso acabou sendo um diferencial. Eu vejo muitos que nascem hoje, que surgiram nessa última década, exclusivamente no digital, e que não têm esse lastro. E aí a comunicação, nesse período todo, ela sofreu muito, né, com o advento da internet, né, inicialmente. Redes sociais, né? Redes sociais, especialmente, né? O modelo de negócio do jornalismo, ele sofreu demais e vem sofrendo cada vez mais, né? A Fernanda usa uma frase que a gente está em constante ataque, e é fato. Hoje, com a inteligência artificial, né? Então, o modelo de negócio do jornalismo, ele foi todo barulhado. A gente teve que se reinventar em diversos momentos, seguimos ainda, né? Como que a gente opera aqui para manter o potencial competitivo? Não perdemos aquela essência do jornalismo raiz, do repórter mesmo, de rua, de ir lá, ver o buraco, ver o problema, vai lá, cobra o secretário, cobra o prefeito, vai na sessão de câmara. Comunitária, né? Jornalismo comunitário, exatamente, né? Que, inclusive, fazendo aqui agora uma observação para a academia, né? Eu vejo que os cursos, inclusive aqui na minha região, na Serra Gaúcha, recentemente foi fechado numa grande faculdade aqui, o curso de jornalismo. Veja, a faculdade não evoluiu, a academia não evoluiu, não acompanhou esses processos, e o jornalista hoje, ele sai da faculdade sem saber o básico do jornalismo comunitário, né? Ele sai e vai para o mercado de trabalho e ele se frustra, porque está altamente competitivo, né? E a gente sabe que dentro dos grandes grupos, dos conglomerados de comunicação, é um devora, né? É um querendo matar o outro, literalmente. Então, é difícil hoje para quem faz o jornalismo, e isso causa, obviamente, né, uma degeneração da própria profissão. E você citou aí a questão da legislação, né? A gente teve lá desde 2009 também a derrubada da exigência do diploma para exercer o jornalismo. Foi uma grande perda, sem dúvida, né? É discutido até hoje esse retorno, né, pelas federações e sindicatos especialmente, né? E agora também, mais recentemente, a aprovação dessa legislação que é efetiva, né?
o criador de conteúdo como uma profissão. Nada contra o criador de conteúdo, nós também somos criadores de conteúdo hoje dentro desse Mas cada um no contexto. seu quadrado, né, Ângelo? Aí há uma necessidade, é importante esse diálogo, sabe, Leandro? É importantíssimo o que a gente está fazendo aqui. Te agradeço, inclusive, por dar essa oportunidade, porque há essa necessidade hoje de nós, jornalistas, falarmos mais sobre nós, coisa que raramente a gente faz nos nossos canais, não é? Sim. Então, essa oportunidade que tu está dando de a gente poder dialogar sobre isso, levar isso para as nossas comunidades, quero replicar aqui também depois no São Marcos Online, é justamente sobre essa valorização que tem que começar por nós mesmos. Porque, veja bem, não adianta hoje a gente reclamar que lá atrás o Gilmar Mendes, se não salvo engano, acho que foi o Gilmar Mendes, né, que derrubou ali o diploma, era o relator, né, na época, 2009, e reclamar agora que o Lula efetivou o criador de conteúdo, mas se a gente também ficou estagnado de certa forma, né? Porque o jornalismo ficou, e por consequência os jornalistas. Porque o jornalista local, como a gente faz hoje através de um portal de notícias, ele surgiu na última década, basicamente. Até Por outro então, lado, Ângelo, o jornalista ele também virou um pouco influencer, né? A gente vê, pelo menos no mercado aqui de Joinville, os jornalistas eles têm ido para o mercado publicitário, o mercado de assessoria de imprensa, e indo para outras áreas, né? Porque tem que se reinventar. Pela necessidade de sobrevivência, né? Porque, como foi dito antes, o modelo de negócio ele quebrou, as big techs quebraram. Hoje o anunciante, em vez de ele anunciar no portal de notícias, no site da rádio, na TV local, ele vai lá e faz uma campanha de tráfego pago na própria rede. Então, como é que a gente vai competir com isso? Se o meu banner, a manutenção do meu banner no site me custa R$300 e com R$150 o cara faz uma campanha que vai... Claro, se a gente for agora discutir tecnicamente a eficiência desse formato de publicidade, você vai ver que o jornal local ele tem muito mais para oferecer para esse cliente, né? Mas não cabe aqui a gente abrir, podemos fazer um bate-papo só sobre isso futuramente. Mas dentro desse processo, até que a gente consiga mostrar para o cliente, para o anunciante, que focinho de porco não é tomada, que não é um botão impulsionar ou uma campanha de tráfego que vai garantir o sucesso da campanha dele, e que sim, ele estando no portal local, onde o Leandro, onde o Ângelo vai lá conversar com o político, vai lá fazer a cobrança, mostrar o problema da comunidade, mostrar o evento, a parte cultural, os aspectos daquela comunidade, é muito mais valoroso para a marca dele estar atrelada a esse portal, a esse canal, do que simplesmente fazer um tiro de canhão nas redes sociais. Por mais segmentados que se consiga fazer hoje, ainda é muito mais valoroso estar ligado a um canal local de notícias, né? Pelo potencial de representatividade que a gente consegue fazendo o bom jornalismo. Coisa que o influencer não consegue. Por quê? Inclusive, eu ouso dizer aqui que o mercado do influenciador ele está agora passando pelo que o jornalista passou. Ele está ficando desacreditado. Saturou. E o pequeno comerciante, a pequena empresa, ele tem bala na agulha para contratar a Virgínia, para contratar um grande influencer, aí ele vai pegar aquele influencer do bairro que tu vai ver daqui a pouco ele tem um mínimo alcance em relação ao Chuville, por exemplo. Ângelo, para pergunta de milhões para a gente poder encerrar nosso bate-papo aqui. Você já deu uma introdução, né, em relação ao jornalismo local. Você acredita, enquanto jornalista, profissional da área e integrante da rede Mais pelo Jornalismo, qual vai ser o futuro do jornalismo diante de toda essa realidade que nós estamos vivendo de inteligência artificial? Estamos em ano de eleições, muitos vídeos fake, notícias fake, que passam claramente como reais. Você, que é até profissional, fica em dúvida se realmente aquilo é real ou não. Se você pode confiar naquela informação, naquele vídeo, na pessoa que está falando, mas muita gente diz, mas eu vi, ele falou, a boca mexeu. Mas não, aquilo é muito inteligência artificial, está crescendo, está avançando. E como é que fica, na sua opinião, de mais de 15 anos de experiência? Eu também tenho 15 anos aí de formação jornalística, outros 5 a mais na área de jornalismo, totalizando 20 anos quase aí de profissão jornalística e de comunicação. Como você enxerga o futuro do jornalismo, dado esse contexto? Leandro, para nós, né,
que temos aí 15 anos ou mais de comunicação e acompanhamos a evolução das coisas, eu acho que nós já fomos testados no campo de batalha. Então, eu encaro como mais uma batalha dentro dessa guerra. Mas eu me mantenho otimista, assim como sempre me mantive, eu acho que foi o que me trouxe até aqui, no seguinte sentido. Eu percebo na minha comunidade, e eu sou muito analítico e eu faço os meus laboratórios, as minhas pesquisas de campo. Eu percebo que hoje a tiazinha do Zap, né? Vamos generalizar aqui, ela já não cai mais tanto em fake news, ela já não compartilha tanto conteúdos aleatórios, ainda há bastante, com certeza, mas já foi bem mais. Então, para a gente que acompanhou esse processo, eu consigo enxergar isso hoje. Particularmente aqui, a nossa comunidade, uma comunidade pequena, né? Ela já consegue... Opa, peraí. Saiu tal notícia. Local, né? Local. Tem aqui uma dessas páginas também que compartilha assuntos aleatórios e muitas vezes tendenciosos. E as pessoas conseguem ter o São Marcos Online como um validador. Ou seja, desconfiei disso aqui, ela já vai, já olha, não saiu no São Marcos Online, não saiu na rádio, não vi ninguém falando sobre isso. Será que é verdade? Ela já segura. Então, automaticamente, toda bolha ela estoura. Toda bolha ela estoura. Seja na economia, seja na tecnologia, e já está acontecendo isso com a inteligência artificial. Mesmo que hoje, olha só, cara, eu lembro de já 1 ano atrás, esses vídeos que a gente vê hoje de avatares, eles eram horríveis. Mas a gente sabia que em 6 meses, 7 meses, 1 ano, isso ia ficar perfeito. E estamos hoje com ferramentas que modulam a tua voz, pegam o teu biotipo e fazem um avatar e até para correndo um risco de aplicar golpes, né? Total, e já está acontecendo, né? Então, é muito perigoso, sim. Eu acho que sempre que a gente tiver a possibilidade de deixar um alerta para quem está em casa, né? Especialmente os mais idosos, que não têm tanto preparo, né, para lidar com as novas tecnologias. Então, sempre desconfie. Eu sempre digo isso. Sempre desconfie, realmente. Sabe? Coloca em xeque, pergunta, questiona, dá uma olhada, vê se no outro canal está acontecendo o mesmo fato. Se tu tem 2, 3 canais divulgando o mesmo fato, opa, tem um fundo de verdade ali. Mas mesmo assim, ainda desconfie sempre, né? E respondendo a tua pergunta mais de forma objetiva, eu me mantenho otimista em relação ao jornalismo nesse contexto. Porque muita discussão vem acontecendo. Eu acho que a gente precisa de reinventar o jornalismo de fato. Não é nem reinventar, deixa eu fazer uma correção aqui, é resgatar esse perfil que o Leandro tem, esse perfil que o Ângelo tem, que o MPJ está trazendo. Por isso que eu te digo que o MPJ é uma das melhores coisas que aconteceu na minha trajetória, porque faz com que a gente acredite mais em tudo que a gente vem fazendo. Porque na medida em que se olha para frente, as tecnologias estão aí, como é que eu vou me manter no mercado competitivo, como é que eu vou disputar espaço com um anunciante como o Google, como o Facebook, como a Meta, fazendo o jornalismo raiz. Sempre que puder estar presente, tirar a bunda da cadeira, ir para a rua, conversar com as pessoas, dar as caras. Eu acho que isso é fundamental, fazer esse resgate do bom e velho jornalismo. E, claro, em relação às tecnologias, não tem volta. A gente está aí em meio a tudo isso. Estamos aqui usando ou você aprende ou não aprende, né? Ou vai ou racha, senão tu vai ficar para trás de fato. Então, quanto a isso, não tem retorno. E eu encaro de forma muito positiva, porque, por exemplo, o uso do chat GPT, vamos citar aqui o chat que é o mais famoso, a gente usa constantemente aqui nos nossos conteúdos, na nossa redação. E isso me reduz um arrasto de produção de conteúdo muito grande, uma economicidade muito grande. Claro, tem que usar com moderação, né? Sim, e também com muita revisão, né? Porque tem muita pegadinha ainda nisso. Exato, responsabilidade, especialmente quando se usa essas ferramentas na versão free, porque se tu vai comprar tudo que é IA que aparece, vai estourar o cartão de crédito. Então, mesmo usando na versão free, tem que entender que você vai usar, vou dar um exemplo prático aqui, nós utilizamos para análise de dados.
peguei a matéria da Câmara, tem lá os PDFs com os projetos, com a redação, com a aprovação, com o parecer, com o mapa, enfim. Aqueles documentos, a IA tem algumas IAs específicas, né, tem a capacidade de fazer a análise e a decupagem daquele material. Ali ela não vai devanear, porque ela está fazendo a leitura literal daquele conteúdo, transformando em texto. Aí entra o jornalista e vai fazer aquela análise. Antigamente você tinha que fazer o quê? Redigir tudo. A transcrição de áudio, vamos pegar essa nossa entrevista aqui e transformar numa reportagem em texto. Essa mesma ferramenta aqui vai fazer a transcrição do áudio. Ela não vai devanear, ela vai pegar o que a gente falou e vai te entregar um texto. Antes teria que ter um redator só para aquilo. Então, eu acho que usar de bom senso e buscar adaptar as tuas realidades para minimizar o teu impacto no trabalho mesmo, né? Ângelo, eu acredito, você falou ali da MPJ, Rede Mais pelo Jornalismo, que resgata o jornalismo. Eu acredito que a gente está vivendo um momento agora, e o Mais pelo Jornalismo, ele está fazendo algo que as agências bancárias, as comunidades lá atrás fizeram com as cooperativas. Perfeito. Que a união faz a força. Eu tenho dito muito aqui em Joinville, para as pessoas que eu converso, sejam anunciantes, parceiros, enfim, a união faz a força, a junção de marcas faz a força. Então, se um jornalista se une a uma marca, se outro jornalista se une a outro jornalista, todos juntos formam uma união e fica mais forte. Então, o Mais pelo Jornalismo, essa rede da qual você aí no Portal São Marcos Online, nós aqui do Chuville Notícias e outros mais de 30 jornalistas espalhados pelo país que formam essa rede, a gente está fazendo e começando, na verdade, porque é recente o projeto, a gente está começando um projeto de cooperativa, se equivale a uma cooperativa. Isso é muito importante, é essencial em termos de inteligência artificial, fake news e tudo, para a gente se fortalecer. Nós estamos, ao longo do tempo, perdendo mercado, como você mesmo pontuou, lá atrás, com a não exigência do diploma de jornalista, faculdades minguando, né? Hoje, cada vez mais a informação está aí para quem quiser, e muitas sem qualidade, né? Então, eu acho que é muito importante o papel do Mais pelo Jornalismo, e foi por isso que eu te chamei aqui nesse bate-papo também, para a gente começar a discutir esse assunto. Gente, eu conversei com o Ângelo Battestini, ele que é jornalista e também integrante do MPJ lá na Serra Gaúcha. Bate-papo hoje muito interessante, ele que é líder e integrante e idealizador do portal São Marcos Online. Obrigado aí pela tua participação no Café com Chuville de hoje. Que agradeço novamente, Leandro, fico à disposição também. E já surgiu uma ideia aqui, né? Além de tu me liberar esse conteúdo para usar aqui no São Marcos Online, vamos fazer uma inversa também, né? E acordar o pessoal lá do nosso grupo para a gente poder também bater esse bate-papo. Acho muito relevante tudo isso. Muito obrigado novamente. Maravilha. Meus amigos, muito obrigado pela tua audiência até agora com a gente aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai deixar o link na descrição aqui para você também acessar o portal São Marcos Online, as redes sociais do São Marcos Online. E se você quiser saber como que funciona a Rede Mais pelo Jornalismo, a gente também vai deixar o link na descrição aqui no vídeo para você conhecer e saber, afinal, do que se trata esse assunto com esses dois baguais, que é o termo que os gaúchos usam, né, Ângelo? Bagual. Isso, como é que esses caras estão falando, do que esses caras estão falando aí. Obrigado pela tua audiência e não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Instagram, o Facebook, o Chuville também está no TikTok, @Chuville Notícias. Se você também quiser acessar direto aí no seu WhatsApp as notícias, é só apontar a sua câmera do celular diretamente aí nesse QR Code que está aparecendo na sua tela e você acaba recebendo direto aí no seu Zap as notícias quentinhas de Joinville e região. Um abraço para você, nosso encontro está marcado para o próximo Café com Chuville. Um abraço, tchau, tchau.